cara tá numa plateia onde todo mundo ali é o culpado, é o capitalismo, o causador da desigualdade, nós precisamos pensar em justiça social, etc. E o cara vai lá e fala, meu irmão, o capitalismo é a melhor coisa que já aconteceu para as pessoas pobres do mundo inteiro. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, quero começar fazendo o meu agradecimento ao Fio Diário, que é hoje a minha casa. Esse programa está sendo transmitido por várias plataformas, inclusive pelo canal do Paulo Figueiredo Show, mas o Fio Diário é o lugar onde eu estarei, mesmo que o Alexandre derrube os outros canais. E isso exige coragem do pessoal do Fio Diário. E eu peço que você considere apoiar essas pessoas virtuosas, bravas, considerando a assinatura de R$ 24,90 por mês do Fio Diário. O link está aqui na descrição. E, obviamente, se inscrevam também no canal do Fio Diário para não perder o Paulo Figueiredo Show. A gente tem tido uma audiência absolutamente fantástica. Eu agradeço. Agradeço também a vocês que estão se inscrevendo no canal do Paulo Figueiredo Show e principalmente aqueles que estão assistindo por VPN, pelo canal Paulo Figueiredo Oficial, que ainda continua, ao contrário das fake news por aí, no ar no mundo inteiro. E temos agora aqui algumas centenas de pessoas nos assistindo pelos canais bloqueados no Brasil. Também estamos no X, no Twitter. Mas eu peço a vocês que assinem o Fio Diário, considerem essa possibilidade. Pois bem, hoje é um programa legal, porque eu vou dividir 2 coisas com vocês que 2 líderes mundiais que estão muito queridos pela direita fizeram ontem. A primeira delas envolve o presidente Javier Milei, da Argentina, e a segunda envolve o laranjão americano, a laranja mecânica americana Donald Trump, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas sobre o Milei, ele resolveu fazer um negócio fantástico. O Bolsonaro fez uma coisa parecida, mas o Milei foi além. O Milei foi na cara das elites globais de Davos e criticou as políticas fracassadas desses caras, as políticas de justiça social, etc. E fez uma defesa linda do capitalismo de livre mercado, muito eloquente. Uma oportunidade de nós vermos o tamanho da eloquência do Milei. Deixa eu abrir aqui a notícia. Todas as notícias que eu coloco aqui são do meulocals.com. Você pode ter essas notícias absolutamente de graça, baixando o aplicativo do Locals ou se cadastrando. O link está aqui embaixo na descrição. Tem aplicativo em português para Android, tem aplicativo em inglês para iPhone, e você pode entrar também no seu navegador. O link está aqui na descrição, pfigueiredo.locals.com, e lá você pode me apoiar também se quiser. E essa é uma das notícias que eu coloquei lá. Aqui, ó, na cara, em Davos, Javier Milei denuncia políticas fracassadas da elite socialista. O presidente causou constrangimento na reunião do Fórum Econômico Mundial, com defesa ferrenha do capitalismo de livre mercado. E Javier Milei, no seu discurso, ele foi convidado, estava lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, fez uma crítica contundente às elites globais, aos governos e às diferentes formas de socialismo, que ele diz que social-democracia, etc., é tudo comunismo, destacando a sua postura desafiadora frente a uma audiência composta por muitos líderes e influenciadores que ele estava criticando. Ele começou o discurso dizendo o seguinte, e isso é muito interessante, ele disse assim: o mundo ocidental está em perigo, e está em perigo porque aqueles que deveriam defender os valores do Ocidente estão cooptados por uma visão do mundo que inexoravelmente, ou seja, inevitavelmente, leva ao socialismo e, consequentemente, à pobreza. Ele, então, passa a fazer uma defesa do capitalismo, que a gente vai falar, e acusa os líderes mundiais de abandonarem o modelo de liberdade em favor de várias formas de coletivismo. Infelizmente, nas últimas décadas, motivados por alguns indivíduos bem intencionados, dispostos a ajudar os trouxas, e outros motivados pelo desejo de pertencer a uma casta privilegiada, o cara fala isso na reunião de Davos. Os principais líderes do mundo ocidental abandonaram o modelo de liberdade por diferentes versões do que chamamos de coletivismo. Aí o Milei puxa a história da Argentina, e é muito interessante, porque diz assim: nós adotamos o modelo da liberdade em 1860.
Em 35 anos, nós tínhamos nos tornado uma potência mundial, e é verdade, a Argentina, na virada do século XX, era uma das 10 economias do mundo, alguns dizem que era a quarta, quinta economia do mundo, século XIX para o XX. E quando abraçamos o coletivismo ao longo dos últimos 100 anos, vimos como os nossos cidadãos começaram a empobrecer sistematicamente. A Argentina do Milei, metade da população está abaixo da linha da pobreza. E aí ele faz uma defesa efusiva e eloquente do capitalismo de livre mercado. Se nós olharmos a história do progresso econômico, veremos como entre os anos 0 e 1800 aproximadamente, o PIB per capita mundial permaneceu constante e que foi exponencialmente desencadeado a partir do século XIX. E continuou. O capitalismo de mercado, e ele fala sobre o crescimento, diz hoje, a economia duplica a renda per capita em menos de 30 anos, ele diz no discurso dele. O capitalismo de livre mercado não apenas provocou uma explosão da riqueza desde que foi adotado como sistema econômico, mas também, se olharmos para os dados, veremos que o crescimento continua a acelerar. Então o cara está numa plateia onde todo mundo ali é o culpado, é o capitalismo, o causador da desigualdade, nós precisamos pensar em justiça social, etc. E o cara vai lá e fala, meu irmão, o capitalismo é a melhor coisa que já aconteceu para as pessoas pobres do mundo inteiro. E ele falou especificamente sobre as hipocrisias das elites globais. Portanto, desde que não haja dúvida, já que não há dúvida de que o capitalismo de livre mercado é superior em todos, é superior em termos produtivos, a esquerda então passou a atacar o capitalismo alegando questões de moralidade. E aí ele questiona essa ideia de justiça social, dizendo que é uma ideia intrinsecamente injusta e violenta, baseada na coação ou na coerção fiscal. Porque qual é a ideia disso? A ideia de que a justiça social nada mais é do que você tomar à força o dinheiro daqueles que produziram esse dinheiro e entregar o dinheiro na mão de outros. Na mão de quem? Ora, veremos. Ele também questionou a eficácia dessas políticas. Como é que a academia, as organizações internacionais, a teoria econômica e a política demonizam um sistema que não só tirou da extrema pobreza 90% da população mundial, mas continua fazendo cada vez mais rápido. E chama a atenção para a posição que essas elites têm. Eu separei só esses trechos aqui, de novo, estão no meu locus, mas é porque são trechos muito interessantes. Ora, vocês aqui em Davos estão em uma posição única para influenciar o mundo, mas há uma clara incoerência, ou seja, chamou de hipócrita na cara, empregar o coletivismo, enquanto vocês aqui tomando champanhe, fazendo festa com... se beneficiam da recompensa do capitalismo. Vamos falar sobre prostituta e cocaína em Davos já. Então ele foi direto, ele foi sem rodeio. O problema essencial do Ocidente hoje não é apenas que precisamos lidar com aqueles que, mesmo após a queda do Muro de Berlim e as evidências empíricas avassaladoras, continuam a defender o socialismo. Chamou todo mundo de comunista naquele troço. Continuam a defender o socialismo empobrecedor, ouviu, Lula? Principal vizinho do Milei. Mas também nossos próprios líderes, pensadores e acadêmicos, que, baseados em um arcabouço equivocado, estão minando fundamentos do sistema que deu a maior expansão da prosperidade da nossa história. O que falta aqui, talvez, ao Milei é entender que estão minando para o povo. Mas para eles que estão em Davos, está tudo muito bom. Está muito bom, está bom demais. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Milei também voltou a atenção para políticas contemporâneas da esquerda, incluindo o feminismo, o neomarxismo e as políticas ambientais, criticando-as como distrações ideológicas que desviam o foco dos verdadeiros problemas econômicos e sociais. Aí é a veia economicista, eu falo isso como economista, né, mas economicista do Milei, porque essas questões são mais importantes que as questões econômicas. Aliás, essa é a ideia por trás do próprio marxismo. O marxismo diz que há
por trás, protegendo a infraestrutura econômica, há uma superestrutura social, cultural, religiosa, de costumes e por aí vai. Há toda uma superestrutura, uma casca protegendo, essa é a ideia do Karl Marx, a infraestrutura econômica. Então, Milley, não é que uma distração. Eu sei que a economista adora pensar assim, isso é uma distração. Meu querido, não só os economistas, meu querido Fernão Lara Mesquita, de quem eu gosto tanto, a gente tinha embate, que ele falava, isso aí é distração, o cara bota você para discutir que banheiro que você está usando enquanto ele tunga a sua carteira. Mais ou menos. A ideia revolucionária é a destruição da superestrutura para que possa haver a alteração da infraestrutura econômica. Essa não sou eu que estou dizendo, leiam Karl Marx. Então eles dizem, enquanto se concentram em agendas como o feminismo radical e o alarmismo ambiental, negligenciam as bases fundamentais do progresso e da liberdade que sustentam as nossas sociedades. Claro! O Milley sugeriu que, embora essas políticas populares em círculos progressistas, na verdade, prejudicam o desenvolvimento e a liberdade individual. Em uma crítica direta ao neomarxismo, Milley acusou essa corrente ideológica de se infiltrar na cultura e na política, distorcendo o entendimento público sobre economia e liberdade. Ele afirmou: o neomarxismo, disfarçado de progressismo social, conseguiu cooptar a mídia, a cultura e as universidades. Veja bem, o Milley foi para Davos falar isso na cara dos caras. A mídia, a cultura e as universidades promovendo uma narrativa que é antagônica aos princípios de livre mercado e da liberdade individual. Então, isso que ele está dizendo, quem leu aqui os livros do Murray Rothbard, que é meio que o grande pai do libertarianismo austríaco, né? Quem leu Anatomia do Estado vai ver que o Rothbard está falando aí através do Milley. Que essas ideias são um caminho. E tem a ver com o que eu estava falando aqui também. É a destruição da superestrutura, é o caminho de maior controle estatal e menor prosperidade econômica. Aliás, também aí Hayek, né? O caminho da servidão do Hayek. Então, o Milley encerra o comentário fazendo um apelo aos líderes de Davos para que eles reexaminem essas tendências ideológicas e eles reflitam sobre os seus impactos para a sociedade. Na cara! O discurso completo vale a pena estar em inglês, até que uma boa alma traduza, mas vale a pena demais. Estava na hora de alguém... Isso não acontece todo dia, não. Porque... Eu volto a dizer, a plateia é a elite global, é a turma da justiça social, é a turma do feminismo, da inclusão, do neomarxismo, do ambientalismo, de tudo isso que o Milley falou. Olha, eu falei ontem do painel que eu estava vendo, do comunista terrorista guerrilheiro Petro da Colômbia, com o ministro do STF censor Luiz Roberto Barroso, o ministro progressista, e Luciano Huck. Todo mundo lá falando de Amazônia. Aí o Milley vai lá e bota o dedo na cara desses caras. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Você... Eles não estão acostumados a ouvir essas verdades. Mas tudo bem, porque no final, terminou ali, hoje, ontem, à noite, já deve estar todo mundo nas festinhas. E eu vou continuar a falar de... Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam
e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?